Olá, Dininho. Olá, Michele. Vamos conectando, vamos conectando. Hoje a gente vai falar dos 12 mandamentos das vendas, tá? Oi, Lari. Vou acenar para todo mundo. Vou dar um oi. A gente vai começar em 3 minutos. Então, enquanto a gente espera aqui para conversar, clica aqui no aviãozinho, manda para 5 pessoas que a gente tem ali próximo para convidar para vir aqui para conhecer, para convidar a pessoa para entender um pouco o que é importante para vender. Já vai começar. Vamos lá, hoje tem uma muito especial, os 12 mandamentos das vendas. Olá, olá. Vou aproveitando, clica ali para mandar para todo mundo, para essa mensagem chegar no maior número de pessoas. Vamos lá, 3 minutos a gente começa. Então vamos começar com uma musiquinha mais animada, para ser uma música mais convidativa para todo mundo vir. Qual? Olá, Angela, muito obrigado. Olha quem tá aí, grande Curi, Valdir. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar, mandar aqui no aviãozinho, convidar o pessoal para assistir essa aula que vai ser espetacular. Os 12 mandamentos das vendas. Então tem muito conteúdo, a gente vai falar sobre negociação, vulnerabilidade, oratória, vamos falar de PNL, vamos falar de como se tornar uma pessoa interessante. Vamos falar sobre todos esses temas aqui hoje. Clica aqui no aviãozinho, manda para todo mundo, manda para aquela pessoa que tem dificuldade de conversar com o outro, aquela pessoa que tem dificuldade, poxa, que é tímida, que não consegue se expressar. Clica aqui no aviãozinho que a gente vai soltar conteúdo que vai ajudar ela. Vamos lá, a gente vai começar em 2 minutinhos a gente começa. Vou clicar no aviãozinho também, vamos convidar todo mundo. Clica no aviãozinho. Convida. Já vou te avisar. Se para eu te odeio, te amo, te vejo e te vejo blefando pra. Clica ali no aviãozinho, manda pra 10 pessoas que a gente já vai começar. Até avisar no grupo também. Ó, 2 entraram, a gente já vai começar. Rafa, Ana, vamos falar hoje os 12 mandamentos das vendas. Vamos falar negociação, programação neurolinguística, como que se reprograma. Olha quem tá aí, Mestre Urbani. Seja muito bem-vindo. Seus olhos todos os santos, todas as estrelas, quase todos os olhos. Vamos lá. Acabando a música a gente já começa. Assim que acabar a música a gente vai começar. Vamos lá, enquanto isso vamos aproveitar, clica no aviãozinho, manda para mais gente, para mais pessoas terem a possibilidade de ter acesso a esse conteúdo. Poxa, conhece alguém que tem dificuldade de vender, tem dificuldade de se comunicar? Clica no aviãozinho que agora é a hora. Olha só o Vini e Lucas. Então vamos que o tema hoje vai ser disruptivo. Então é um tema que vai ser bem provocativo. A forma como a gente vai abordar. Enquanto isso, a gente vai dar um oi pra Pipoca. Fala oi, Pipoca. Tá aparecendo aqui no cantinho. Ó, você quer... Ela quer participar, ela quer falar. A Pipoca gosta de ser estrela. Então vamos lá, vamos tirar a musiquinha, vamos começar? Tiramos.
conectamos e começamos? A gente já vai começar, pipoca. Agora senta. Vamos lá, pessoal. O tema hoje ele é mais do que especial. Então a gente vai falar quais são os 12 mandamentos das vendas. Tá? Quais são os 12 tópicos, os 12 temas e a forma de pensar que a gente precisa ter para vender. Tá? A gente vai partir do princípio básico, né? O que é uma venda? Tudo é uma venda. Aqui quando a gente está falando, eu estou vendendo uma ideia. Quando eu converso com qualquer coisa, gente, quando você está com o seu amigo no bar, você está vendendo uma ideia para ele. Venda significa troca de informações onde uma pessoa aceita a opinião da outra, uma pessoa aceita o que a outra está dizendo. Tá? Então o que significa uma venda? Quando a gente pode vender um produto, serviço ou uma ideia. Tá? Então nosso principal objetivo é traduzir o que é necessário, quais são as melhores competências que eu preciso ter, a forma de pensar para me tornar um excelente vendedor, para me tornar um excelente comunicador. Uma coisa que hoje em dia é muito rara, a gente não sabe, a gente tem dificuldade de se comunicar, de se expressar. Então, o principal objetivo é que a gente aprenda como que faz isso. Em vez de querer que o outro adivinhe o que eu estou pensando, eu vou aprender a traduzir, eu vou me colocar dessa forma. Tá? Vamos lá, aprendendo então em cima de tudo isso, uma das leis para eu ser um excelente vendedor, uma das leis para eu ser um excelente comunicador é posicionamento. Essa maneira é muito simples. Posicionamento. É o fato de você se posicionar. Hoje, essa geração que veio, eu digo que começou, acredito que na minha, ali na década de 90 e foi evoluindo, é uma geração completamente insegura. Percebe que a grande maioria das pessoas, a gente tá a todo tempo querendo agradar o outro? Eu quero agradar ele, eu tenho medo do que ele vai pensar sobre o que eu falo, tenho medo da forma, então a gente não se posiciona. E as pessoas que não se posicionam, elas são mornas. Ninguém gosta do meio termo. Poxa, se você pegar uma partida de futebol, o empate é a coisa mais chata que tem. Então, um grande objetivo, as pessoas, a gente sente atração por quem se posiciona. O posicionamento da pessoa, seja a favor ou seja contra, isso me atrai. É um imã que essa pessoa tem quando ela se posiciona. E isso é também uma técnica de negociação. Nós, quando estamos negociando, o que a gente busca? O ser humano, ele é movido pela busca do prazer ou pela fuga da dor. Olha só, busca do prazer ou fuga da dor. O que isso significa? É posicionamento. Então eu começo a entender que eu sou movido, eu tomo as minhas ações devido a posicionamento. Então eu preciso entender e eu vou começar a fazer isso em tudo que eu falo. Eu vou classificar no positivo, eu vou falar se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu vou sair de cima do muro. Tá? Porque aquela pessoa que ela está em cima do muro, pô, ela é tão sem graça. Ela é uma pessoa que ela não te agrega em absolutamente nada. Ela não tem nenhuma opinião, poxa, que te faça pensar, que te faça refletir. Ela simplesmente, sei lá, se você fala uma coisa, ela concorda, se você fala outra, ela também concorda, não te agrega. Então, o que me agrega? Pessoas que se posicionam. Luiz, mas e se essa pessoa se posicionar com uma opinião contrária à minha? Ótimo, porque isso é provocativo. Isso provoca. E provocar é algo muito bom. Porque quando tem algo que te provoca, o que faz? Que ação isso faz? É expansiva. Então, uma opinião contrária à minha me expande. Faz com que eu enxergue as coisas de um outro ponto de vista. Eu só vou conseguir ter uma outra visão, eu só vou conseguir ter um outro ponto de vista de uma pessoa que pense diferente de como eu penso.
Ou seja, eu que sou, quem sabe assim, poxa, eu sou a favor, eu só vou conseguir evoluir o que eu penso se tiver uma pessoa que pense contra a tomada de decisão. Então, o posicionamento do outro é tão importante quanto o meu. O pior de tudo é aquela pessoa que não se posiciona, porque ela não agrega nem pra mim, nem pro outro, ninguém quer ela ali no meio. Então, uma das coisas mais importantes aqui é pra gente abrir a porta. Posicionamento. Se coloquem. Pontuem. Uma coisa muito importante, gente, se posicionar não significa, tá, que tem que ser da sua forma. Não confunde as coisas. Se posicionar é a sua opinião. A minha opinião sobre algum tema, sobre algum fato é desta forma. Ela não significa que isso é o certo ou errado. É simplesmente o que me agrada e como eu penso. Tudo bem? Tá? Então se posicione e opinem. Isso é muito importante. Ninguém gosta do meu termo. Tá? Vamos continuar nessa linha. E agora o que a gente vai entender? Uma das coisas mais importantes pra gente vender, pra gente aumentar o nosso nível de relacionamento é ser interessante. Ser interessante, poxa, todo mundo acredita que tem a vontade disso. Poxa, como que eu consigo ser interessante? Existe uma fórmula? Porra, não. Não existe uma fórmula. O que eu começo a entender? O que faz com que interesse um grupo de pessoas? Eu vou começar a traduzir o que é interessante para todas as pessoas. Não é porque dá certo com um que vai dar certo com todos. Mas é isso que vai fazer com que as pessoas se interessem por você. Tá? Qual que é o pressuposto para você ser interessante? O que faz? Quando a gente pensa assim, pô, uma pessoa interessante, quem é? Sabe quando você chega, pô, você tá conversando com algum amigo seu, tem aquele que prende a sua atenção? Não só aquele amigo, tem aquela pessoa que ela é um imã de atenção. Aquela pessoa, quando ela tá falando, ela chama a atenção de todo mundo e ela não precisa se esforçar, parece que é um dom dela. Quando ela começa a falar, fica todo mundo ali, ó, cativado pelos tópicos que ela fala. O que ela entendeu? O que o subconsciente dela entendeu? Tá? A lei, para ser interessante, é quando você expande as pessoas que estão em volta. O que significa expandir? Quando eu acrescento, quando eu agrego aqueles que estão em volta de mim com alguma coisa. Então, para eu ser interessante, eu preciso agregar aqueles que estão em volta. Para eu poder agregar aos outros, eu vou partir do pressuposto que, pô, falar de mim é desinteressante. E esse é um grande erro. Olha só a sacada que a gente tem. Muito a gente imagina que para eu ser interessante na minha roda, eu vou ser pelas minhas conquistas. Eu vou ser interessante quando eu falar que eu sou bom. Quando eu falar que eu conquistei. Quando eu falar das minhas glórias do passado. Isso é completamente desinteressante. Ninguém se interessa por isso, só você. Principalmente porque se algo é seu, isso não é intercambiável. Porque é seu, você não consegue trocar isso com o outro. Se você está contando uma história de passado, ela só é legal quando você está contando e tem um momento nostálgico, a outra pessoa também está envolvida, então é interessante para as duas. Ou tem uma lição, um aprendizado. Uma lição é cômico. Por isso faz sentido. Se não está contando alguma coisa de passado que ninguém está nem aí, essa história não vai se repetir, essa história já foi. Só é legal para você. Então eu preciso trocar informação, eu preciso agregar com o próximo para eu ser interessante. Olha só, a gente vai começando a entender. Pô, legal. Então, para as coisas serem interessantes, numa roda com todo mundo, o que é importante para mim eu vou deixar de lado. Eu vou começar a entender o que é importante para o outro. E aí, quais são os assuntos, o que eu consigo falar, me comunicar, que vai ter o interesse de todos?
uma das coisas assim, algo que aquela pessoa não teria acesso ou não pensaria daquela forma se você não pontuasse. E aí você começa a ser interessante. Você começa a conquistar o interesse de todo mundo. Porque se você chegar falando, empurrar o teu ponto de vista, empurrar suas coisas, é muito chato, é forçado. Mas quando alguém fala, independente do que seja, lembra aquele primeiro ponto? Se posicionem. Pessoas que se posicionam são interessantes. Porque ela te faz pensar de uma outra forma, ela tá te agregando. Pessoas que agregam, que te expandem, são interessantes. Que me faça pensar, poxa, um lugar, a cultura de um lugar que faz com que ele tome determinada ação, isso é interessante. Modo de pensar, restaurante, cultura, tudo isso está te expandindo. Então tudo que me expande é interessante. Agora vai vir uma máxima. Porque quando a gente pega nesse ponto, pessoas do comercial falam, poxa, para você ser interessante, você precisa conhecer de tudo. Você precisa dominar todos os assuntos, saber... Não precisa de nada disso. O mais importante é você precisa se interessar por tudo e por todos. Então o pressuposto também para você ser interessante é você se interessar. Quando eu me interesso pelo próximo, poxa, ele vai se interessar por mim. Automaticamente eu me torno mais interessante. E você colocando isso em jogo, esses dois pontos, suas vendas já vão começar a aumentar. Nosso objetivo com essa tradução, qual que é? Que a gente consiga dobrar o nosso faturamento. Quando eu me posiciono, quando eu tenho a minha ideia, a minha forma de pensar, eu vou começar a ter seguidores, pessoas que pensam como eu. Então eu aumento meu número de clientes. Porque ele quer saber meu ponto de vista, se algo está certo, se algo está errado. Se eu sou interessante, eu vou ter um número maior de clientes, por quê? Porque as pessoas vão querer estar comigo. Vão ter clientes que vão fazer questão que seja você. Eles vão recomendar não a sua empresa, não o produto que você tem, não o serviço, eles vão recomendar você. Porque você é interessante. A conversa com você é melhor. Outro pressuposto, outro ponto que vai te ajudar muito a aumentar suas vendas sendo interessante. Porque você, para ser interessante, você vai muito se interessar pelo outro. Você vai pontuar assuntos de interesse dele que são expansivos. Você fazendo isso, você quando estiver montando uma estratégia, você quando estiver entendendo qual serviço é melhor, você vai ter um poder de investigação muito maior. Porque você vai simplesmente entender exatamente o que a pessoa precisa, o que ela quer, porque você se interessou até o fundo. Você entendeu ela. Isso vai fazer com que você aumente muito mais as suas vendas. Exato. A gente vai falar sobre isso, acho que é o próximo. Então vamos lá, vamos anotando as nossas leis. Primeira lei, a gente colocou posicionamento. Se posicionem, saiam do morno. Segunda lei, seja interessante. Me interesso para interessar. Vamos lá. Esse daqui eu gosto muito. Vamos falar de psicologia. Psicologia, programação neurolinguística, linguagem hipnótica, algo que, poxa, a lógica do consumo, tudo isso vai falar sobre padrões psicológicos que tem por trás da venda. Eu separei os últimos 6 anos de estudo aprofundando sobre esses temas, entendendo por que eu compro, por que eu não compro, por que às vezes você quer comprar. Poxa, eu me peguei muito naquela pergunta, tem uma loja igual a outra, em uma loja eu compro e na outra não, por quê? E aí eu comecei a aprofundar, comecei a entender, isso começou a me instigar cada vez mais. O que eu comecei a entender? A programação neurolinguística, o que ela fez? Quem é ela pra gente entender? Vamos dar uma introdução. A PNL, ela começou numa conversa, imagina que é uma conversa de bar, sabe aquela que você tem com seus amigos? Eu tinha muito depois do futebol, aquela que você tá ali jogando conversa fora. Nessa conversa tava um psicólogo e um programador. Nisso eles estavam ali batendo papo,
falando assim, poxa, eu acredito que as pessoas são como computadores. Elas podem ser programadas e desprogramadas. E aí eles começaram a debater e chegaram num consenso que sim, as pessoas podem ser programadas e desprogramadas. E assim nasceu a programação neurolinguística. O que eu quero dizer com isso? Nós tomamos todas as nossas ações, tá, baseadas nas nossas crenças de passado. Olha só, todas as ações que você toma daqui pra frente é reflexo do que você viveu. Dos seus 30 anos passados, 35, 40 anos passados, isso vai refletir nas suas próximas ações. Não significa que você não possa mudar a sua rota, você pode. Só que as suas próximas ações são reflexo daquilo. Ou seja, é um padrão. Todas as pessoas que sofreram, sei lá, trauma X, tendem a tomar determinadas ações. Todas as pessoas que, poxa, o amiguinho tratou mal, tendem a tomar determinadas ações. Aquela pessoa que sofria bullying porque era gordo no colégio e aprendeu a lidar com isso, tende a utilizar a raiva canalizada no positivo e se torna uma pessoa extremamente vaidosa. É um padrão de reação que existe em tudo. Esse padrão de reação, ele diz até muito mais do que isso. As nossas decisões, elas são tomadas movidas a padrões. Padrões de status, padrões de beleza, padrões de liberdade. Isso se chama padrões espelho. Eu copio os padrões de uma pessoa para eu me aproximar dela. Eu tomo minhas decisões conforme tudo aquilo que eu tenho de passado. Tá? O que eu quero dizer com isso então? Tá? Eu vou entendendo. Nossas decisões são baseadas em padrões. Tá? O ser humano, então, o que acontece com ele? Somos seres de hábitos. Todas as nossas decisões são baseadas nos nossos hábitos. Presta atenção que vocês têm todo tipo de hábito. Eu tenho o hábito de guardar dinheiro ou eu tenho o hábito de não guardar dinheiro. Eu tenho o hábito de ir treinar ou eu tenho o hábito de faltar à academia. Eu tenho o hábito de dormir cedo ou tenho o hábito de dormir tarde. Eu tenho o hábito de, quando eu estou na academia, fazer 10 exercícios, ou eu tenho o hábito de, quando falam que é para fazer 10, eu faço 8. Quando falam que é para fazer 10, eu faço 12. Tudo isso é uma questão de hábitos. É como você está programado. Eu estou programado para fazer menos, eu estou programado para fazer mais, eu estou programado para fazer só aquilo que é pedido, ou estou programado para falhar. Tudo isso são as suas programações, são os seus hábitos. Então o que eu quero dizer com isso? Agora a gente vai entender, já que a gente está falando que todo mundo é criado, a gente age por hábito, 85% das suas decisões são baseadas nos seus hábitos, são completamente emocionais. O que eu quero colocar aqui agora? Como que eu crio um hábito? Luiz, então já entendi, porra, eu vou ter que começar a ver as coisas que eu não gosto, as decisões que não são positivas, e eu vou trocar elas. Sim, você vai começando a trocá-las. Porque o que acontece? Você não, poxa, tem um hábito que eu não gosto, eu vou simplesmente parar de fazer esse hábito. Não é assim que funciona. Você vai substituir o hábito negativo por um hábito positivo. Não existe deixar de fazer, existe substituir. Então o que a gente vai aprender aqui? A fórmula para criar-se hábitos. Quando a gente fala da criação de hábito, existe um tripé. Esse tripé, para eu criar um hábito novo, ele está correlacionado ao hábito, está correlacionado à minha disciplina, e ele está correlacionado ao meu foco. Então essa é o nosso tripé, a nossa triforce de como a gente vê, o que a gente faz todos os dias. Quando a gente começa, ouve-se muito aquela palavra, poxa, eu preciso ter mais disciplina, eu preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Não, gente, não é assim. Não é a disciplina que vai levar vocês a isso.
Porra, você precisa ser mais disciplinado? Precisa, mas não é a disciplina que vai mudar teu game. Não é ela que vai mudar seu jogo. O que vai mudar teu jogo é o foco. O foco muda o jogo das pessoas. Aqui é o foco. O foco é quem muda. Por que é o foco que muda? Sabe quando você faz aquela, poxa, promessa de começo de ano? Que você pula lá 7 ondinhas? E aí você fala assim, pô, pra esse ano eu vou me alimentar melhor, eu vou guardar dinheiro, eu vou pra igreja, eu vou fazer... Você coloca várias coisas que você quer fazer durante o ano. E durante a sua primeira semana, durante o primeiro mês, você tá ali se esforçando muito e consegue. Até uma hora que você cai. Por que isso acontece? A disciplina, ela é ela é uma energia, tá? Que ela é basicamente um músculo. A disciplina é como se fosse um músculo. Então é um músculo. Não adianta você do nada, você não tem disciplina, querer ter ela muito sobre ela. Não vai acontecer. Como qualquer músculo, se você coloca muita energia, se você sobrecarrega o seu músculo, o que vai acontecer com ele? Ele vai atrofiar. Ele vai dar o overtraining. Ele vai cansar. Então o seu objetivo é colocar poucas coisas. Para que nem você faz quando você começa a academia, você fala, pô, agora eu vou virar fitness. Nunca treinei na vida, tenho 30 anos. Você não vai chegar lá e colocar 100 quilos no supino quando você começa a treinar. Por quê? Você não está acostumado, aquilo ali vai te arrebentar. Você começa com pouco e vai evoluindo. A disciplina é a mesma coisa. Você começa e vai evoluindo aquilo. Igual você na academia. Então o que eu preciso saber? Não é a disciplina. A disciplina ela cansa, ela esgota. O que você precisa ter é foco. Porque não existe 2 prioridades. Não existe 3 prioridades. Prioridade é uma palavra que se refere a uma prioridade. Então o que você vai colocar? Legal. Poxa, dos seus hábitos, das suas promessas, daquilo que você quer, qual que é a sua prioridade? Qual que é que quando você tiver que decidir entre 2 opções, é essa que você segue? Independente do que seja. Porra, que seja, entre 2 opções eu vou seguir a minha carreira. Entre 2 opções eu vou seguir a minha, sei lá, eu tô no meu momento, saúde. É óbvio, porra, saúde eu vou dizer, eu já tenho uma vida ativa, eu já sou saudável. Entre eu escolher, poxa, agora é o único horário que eu tenho pra treinar. E eu tenho que terminar um projeto, eu vou escolher o trabalho. Porque é o que tá no meu momento. Foi o que eu dei como prioridade. Foi o que eu coloquei como foco. E isso vai fazer vocês terem a virada de jogo. Foco é o que vai te dar a chave. Porque objetivos, ambições, eu sei que todos vocês têm um monte. Só que muita gente cansa de não alcançar. E aí o que eu faço? Eu canso de não alcançar, o que eu faço com o meu músculo da disciplina? Eu deixo ele mais fraco. Quanto mais eu alcanço, mais forte, mais ele se fortifica. Então você pega o seu papel e coloca ali, legal, o que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha prioridade? Uma. E aí você vai fazendo até que aquilo se torne um hábito. Quanto tempo demora para algo tornar-se um hábito? Depende da complexibilidade para aquilo ser feito. Como assim depende da complexibilidade? Poxa, se eu quero amarrar meu tênis. A primeira vez que a gente vai amarrar o tênis é algo novo. Hoje vocês já amarram um tênis pelo hábito. Teve uma complexibilidade fácil, vocês aprenderam a executar isso em pouco tempo. E aí vai da tarefa que você vai fazer. Tarefas mais simples tendem a demorar 21 dias para aquilo entrar no seu eixo do hábito. Tarefas mais complexas tendem a demorar 266 dias. E aí depende. Pô, Luiz, como assim uma tarefa simples e uma tarefa exata? Cara, imagina que você vai dar um curso inteiro. É um curso de 12 módulos, cada módulo com mais 10 submódulos, cada um com 2 horas. Olha o tamanho desse conteúdo.
Se você fizer ele sempre, uma hora você decora. O que significa o fato de você decorar? É um hábito você dar aquela aula. Você não precisa mais do seu tempo de preparação que você tinha antes, porque aquilo já é conforto para você, já é confortável. Então esse é o grande X da jogada. Escolhe o que você quer, escolhe qual hábito você quer e dá foco nisso. Porque você vai esgotar o seu músculo da disciplina sempre para tomar uma decisão a favor do seu hábito. E aí você vai começando a substituir. Você começa a simplificar e substituir. Então comece a entender, pô, legal. Meu principal objetivo para eu ter uma vida, então, para eu conquistar as coisas, eu preciso criar os meus hábitos. E aí você começa a entender. Tá? O que o hábito tem a ver com tudo isso? Todos nós agimos pelo hábito. Certo? Tá? Durante o nosso dia, tomamos 35 mil decisões diárias. 85% delas são devidas... A gente toma pelo nosso hábito. A gente não pensa quando a gente vai tomar as decisões. Cerca de 30 mil decisões no nosso dia tomamos baseadas, sem pensar, pelas nossas emoções. E aí quando eu quero então mudar uma minha, eu já aprendi a fazer. E aí o que eu preciso entender com isso? A pessoa com quem eu estou conversando, ela vai tomar a decisão dela pelo hábito. E agora a gente continua aprofundando a parte de psicologia. Já que as pessoas tomam decisões baseadas no hábito, eu preciso entender como que funciona o hábito das pessoas. Para eu entender como que funciona o hábito das pessoas, a gente já conhece, a gente já entende sobre como que funciona. O nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes. Né? Conforme a metodologia de Freud, dividido entre o nosso cérebro racional, o nosso cérebro primitivo e o nosso cérebro emocional. O que a gente vai começar a abordar cada vez mais aqui agora? Agora chegou a vez de a gente entender o nosso cérebro emocional. Depois a gente vai fazer uma introdução de como funciona o cérebro, quando a gente for falar só de um outro tópico, persuasão. Então como que funciona? A gente já entendeu, poxa, eu estou tomando as minhas decisões baseadas na minha emoção. Tá? Então eu tomo decisões pelo hábito, hábitos são emocionais. É tudo aquilo que é o padrão da pessoa. Então o que eu preciso entender? A maior potência da tomada de decisão da pessoa, ela vai estar correlacionada à pirâmide de Maslow. Quem que é a pirâmide de Maslow? É a pirâmide das necessidades básicas. Ou seja, nós tomamos as nossas decisões, a gente tem um grau maior de força para eu agir conforme a pirâmide de Maslow. O que ela traduz? Eu vou colocar uma escala de mais forte para mais fraca. Eu sempre vou tomar uma decisão, tá, que seja a favor das minhas necessidades fisiológicas. O que é minha necessidade fisiológica? Respirar, comida, água, sexo, sono. Então, ali é o que eu tenho mais instintivo, mais primitivo de mais forte. Sempre que a minha decisão for relacionada à fisiologia, é muito forte. Acima dela é a minha segurança. Então, são as decisões baseadas em segurança. Segurança, meu corpo, emprego, moradia, família, saúde. Se eu tiver que tomar uma decisão entre segurança e fisiologia, eu tomo uma decisão baseada em fisiologia. É isso que a gente tem que entender. Poxa, se for uma decisão, eu vou ficar em perigo. Só que se eu não ficar em perigo, a gente não vai ter água para beber. Eu tomo a decisão pendente à água. Porque isso é mais importante para mim na escala. Subindo mais um pouco aqui, chegamos no nosso 3º degrau. A gente vai chegar na escala do amor, na parte do relacionamento. Então eu tomo as minhas decisões baseadas em amizade, família, intimidade sexual ou parceiro.
Se eu subir mais um pouco, eu cheguei na parte de estima, autoestima, confiança, conquista, respeito. Eu tomo as minhas decisões baseadas nisso. Se não envolver minha família, e assim a gente vai subindo. Eu chego na última etapa, realização pessoal. Então eu posso tomar uma decisão baseada na minha criatividade, espontaneidade, aceitar os fatos pelo meu ponto de vista. Esse é o meu ponto máximo de realização. Então a gente começa a entender. Quanto mais profundo é, mais forte a pessoa vai ter para tomar uma decisão. Maior a força disso. Pô, legal. Então qual que é a sacada aqui agora? O produto ou serviço de vocês. Onde ele se encaixa? Onde que está o serviço de vocês? O seu serviço, ele é uma realização pessoal? Ele está realizado, a autoestima da pessoa? Ou ele está realizado ao amor da pessoa? Ele vai estar ali no nível de segurança? Ou ele vai estar no nível de fisiologia? Qual que é a minha função quando eu penso na minha estratégia? Como eu consigo descer o nível? Como que eu consigo colocar que o meu produto... E aí que vem aquele conceito, né? Poxa, baixou o nível, significa que é muito mais forte. Agora a gente está traduzindo um jargão popular. Quando se fala baixar o nível da pirâmide de Maslow. Aumentar a potência que é colocada. Vou pegar aqui um exemplo, vou pegar o exemplo da Nayara. Sei que a Nayara, ela trabalha com estética. Estética, se a gente pensar num conceito sem filtros, estaria correlacionado à autoestima. As pessoas, poxa, estética por autoestima. Depende. E aí é responsabilidade dela. Porque uma pessoa, eu posso correlacionar a autoestima, eu posso correlacionar a ela se sentir melhor com a família dela, porque ela vai aumentar o nível de confiança, e quando ela está com a família ela vai se sentir melhor, então ela vai aumentar, ela vai poder voltar a ir às festas de família que ela não ia por não se sentir bem. Então eu não estou vendendo mais só estética, eu estou vendendo a possibilidade dela voltar a conviver com a família dela, que ela não ia por vergonha. Olha só. Eu vou aumentar o nível de conexão dela. Ou eu posso conseguir jogar mais embaixo. Tá? Como que eu consigo jogar mais embaixo? Poxa, hoje você trabalha no emprego que você não gosta, que você não faz as coisas porque você não se sente bem ali. Você não se sente confiante, você não está feliz consigo. Então eu tô te entregando a possibilidade de ter um emprego melhor, de ter relacionamentos melhores. O que eu estou fazendo aqui vai te ajudar a ter uma possibilidade de comprar uma casa melhor. Você vai conseguir dormir melhor. Então você vai descendo o nível para você aumentar a potência da sua negociação. Tá? Tende a melhorar com o tratamento estético. Sim, isso está muito correlacionado. E aí quem que é o responsável por traduzir essa informação? Não é o seu cliente, é você. Então a minha função é entender, pô, legal, já que a gente toma decisão baseada no hábito, eu consigo correlacionar o meu produto e colocar lá para baixo. Por que eu vou colocar ele lá para baixo? Por que eu tenho que fazer isso? Já que a gente toma muita decisão no nosso dia, e vamos pensar, gente, tomar uma decisão é um negócio cansativo. Quando você tem que pensar aquele desgaste emocional, aquilo que tem um nível intelectual, é extremamente, assim, exaustivo. E você sabe disso. Quando você se pega para pensar muito, você está muito cansado. Então, o que você vai fazer? Você vai guardar essa energia. Então eu vou guardar o meu racional para quando ele for necessário, eu vou tomar minhas decisões baseadas em emoções e eu vou começar a assimilar as coisas. Vou aumentar meu nível de potência. Então, entendendo tudo isso, o que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Você vai aumentar substancialmente as suas vendas quando você entender qual é o sentimento daquilo que você vende.
Isso vai aumentar sim de uma maneira substancial. Porque a gente entendeu os hábitos, eu entendi como que eu crio hábitos, só que você criar um hábito legal não vai te fazer vender mais. Mas você entender que as pessoas tomam decisões por hábitos e como que eles funcionam, e você atrelar o seu serviço ao sentimento que está por trás, isso vai aumentar exponencial. Igual a gente comentou, poxa, eu vendo a autoestima das pessoas, eu vendo a possibilidade dela se relacionar melhor com todo mundo, eu vendo a confiança dela sair daqui. E isso vai te fazer vender muito mais. Também sou fã de vocês, sou fã do Vitor, sou fã do Fran. Isso aumenta e aumenta muito. Agora vamos pegar o último tema da noite. Vamos para o nosso próximo lema, né? Para a nossa próxima lei. Um beijo, Tominhas. O que todo mundo precisa saber para vender melhor? Gente, precisa aprender a negociar. Negociação é uma das maiores habilidades que as pessoas não sabem fazer. Não sabem utilizar. É só você ver que as pessoas elas acabam sendo meio que mimadas na hora de negociar. Já percebeu? E quando as coisas não vão como ela quer, ela bate o pé no chão. Eu não quero mais então. Porque ela não sabe negociar. O que você precisa entender, gente? Não existe nenhuma estratégia que sobrevive à batalha. Pô, você precisa negociar, você tem que ter autonomia, que é você que está no campo de jogo. Vai lá e toma a tua decisão ali na hora. Pô, tem uma máxima da negociação, e eu gosto muito, que fala assim, cara, a vida não é justa. Você não tem aquilo que você merece. Você tem aquilo que você aprende a negociar. Então a negociação ela vai entrar como um pilar muito forte para tudo que a gente faz. Relacionamento é negociação. Pô, você está negociando onde você vai. Poxa, eu não vou aqui agora, mas aí você negocia. A gente pode ir depois. Poxa, eu abdico isso, eu abdico aquilo. Poxa, eu quero ver o jogo e aí eu troco da gente sair para jantar no outro dia. Você está negociando. Tudo isso é negociação. E percebe que as pessoas que não sabem negociar não têm bons relacionamentos, porque elas não conseguem ter essa tratativa. É tudo da forma delas. Então aqui agora a gente vai entender o que eu preciso entender para negociar melhor. Primeiro ponto, uma negociação, assim como tudo, tem duas ou mais pessoas, e aí existe uma relação de compra e venda. Relacionamento onde mais existe compra e venda. Aqui o que está acontecendo? Eu estou vendendo o meu ponto de vista, o meu posicionamento, as minhas ideias, o que é mais importante para mim. Vocês, se concordarem, compram. Vocês, se não concordarem, vocês tentam vender para mim. Se eu aceitar, eu compro. Tudo é uma relação de compra e venda. Que seja uma relação de compra e venda de ideias, que é o que a gente está fazendo aqui. Pode ser de serviço e pode ser de produtos. Então você começa a entender, pô, legal, tudo é negociar. Tudo na vida é uma negociação. O que eu preciso entender na hora de negociar? Qual que é o seu objetivo? Você precisa entender qual que é o seu objetivo. Aonde você quer chegar? Qual etapa que você vai seguir para depois ir para qual? Eu vou pegar como exemplo o futebol americano. Se a gente vê aquele campo de futebol americano, ele é dividido por várias linhas. A pipoca tá pela casa. Ela é dividida por linhas. E qual que é o meu objetivo quando eu tô com a bola? Tá? Eu preciso ultrapassar uma daquelas linhas, que são as 10 jardas. Por que eu preciso ultrapassar elas? Quando eu ultrapasso, é como se eu ganhasse mais uma sobrevida. Eu ganho mais 4 oportunidades de jogar. Ultrapassei mais uma linha, ganho mais 4 oportunidades. Então o meu objetivo final é realizar a venda, é efetuar a venda. Que é fazer o touchdown, ultrapassar o campo inteiro. Só que qual que é o meu objetivo primário? É ultrapassar aquelas 10 jardas. É ultrapassar aquela linha.
O meu objetivo primário é me conectar com o meu cliente. Me conectei. Qual que é o meu objetivo agora? Entender a dor dele. Não é vender o produto no começo. Não é vender o produto ali no meio. Não, eu tenho objetivos que eu vou seguindo. Eu tenho as trincheiras, cada jarda que você vai passando. Porque você vai ganhar mais vida por cada etapa que você concretiza. E aí você vai entrando nesse processo evolutivo. Porque quando você sabe, pô, imagina que você está no jogo, você ultrapassou as 10 linhas. Você vai falar, poxa, a jogada não foi como eu queria, eu vou voltar? Você não volta. É a mesma coisa aqui. Pô, eu já criei, eu já ultrapassei a etapa. Cara, segue o jogo. Você não precisa voltar. É como se você tivesse, vou pegar um exemplo de sedução, você está conversando ali com a pessoa, você chegou para ela e falou, me dá um beijo, ela falou, te dou. Você não vai chegar agora e vai perguntar onde é que ela mora. Você não vai chegar agora e querer saber se ela mora. Agora você vai chegar e vai avançar a trincheira. Você vai para a próxima etapa. A negociação é a mesma coisa. Defina quais são as suas etapas. E você avança em todas elas. Me conectar com a pessoa, conhecer melhor sobre ela, entender qual o objetivo dela, o que ela quer alcançar, entender quais são os problemas daquilo que ela tem, quais os problemas se ela não alcançar, entender qual é o budget da pessoa, entender para tomada de decisão se ela toma sozinha. E aí eu falo do meu produto. Mas eu tenho trincheiras de entendimento, eu tenho as jardas que eu vou entender por cada etapa até eu chegar no fim. Quando eu tenho muito bem feito o meu processo, se torna muito mais fácil. Quando você entende muito melhor o seu labirinto, não necessariamente vai ser uma linha reta o que você está fazendo. Pode ser que você tenha que mudar, mas você conhece tão bem o seu terreno que é muito fácil de negociar. Tá? Entendendo tudo isso, agora vai vir uma máxima, a matriz da negociação. A gente vai dividir a negociação em 4 possibilidades. E agora a gente vai entender como que funciona. Existe aquela possibilidade do ganha-perde. O que é o ganha-perde? Poxa, eu peguei o meu produto, taquei uma margem absurda no meu cliente, coloquei o serviço lá em cima só pelo fato de que ele podia pagar. Quem saiu ganhando com toda essa jogada? Eu ganhei. Porra, ganhei uma grana com isso. Quem saiu perdendo? O meu cliente saiu perdendo. Por que ele perdeu? Porque ele pagou muito caro. E depois, com o tempo, porra, ele vai saber que ele pagou caro e não vai comprar mais de mim. Eu ganhei essa primeira. Ele perdeu. Tá? Existe o oposto. Existe o perde e ganha. O que é o perde e ganha? Aquele conceito, vale tudo para ter o cliente. Horrível. É o que é isso? É quando você coloca a tua margem lá embaixo. Sabe quando aquele cliente é como se fosse um gurilão? Que ele vai ficar te sugando tudo. Poxa, eu vou sugar prazo, eu vou sugar preço, eu vou sugar entrega, eu vou sugar quantidade. E você tá assim, ó, sangrando só para ganhar essa venda. Só para ter esse cliente ao teu lado. Quando você foi ver, você tá basicamente pagando para trabalhar. Só para ter a venda. É um cliente onde você perdeu hora, funcionário, desgaste mental, e o teu cliente ganhou um monte de margem com desconto. É um cliente que você quer trabalhar? Porra, também não é. A mesma coisa. O perde-ganha também é horrível. Tem o perde-perde. O que é a relação do perde-perde? É quando não tem venda nenhuma. Porra, você colocou o preço, ele quis dar, não chegamos a lugar nenhum, não efetuamos absolutamente nada. Os dois perdem nesse caso. E aí vem agora, onde todo mundo tem que jogar. É onde todo mundo tem que negociar. A negociação é um conceito de ganha-ganha. Negociação é ganha-ganha. Negociação, ela tem que ser um negócio justo. Tira isso da sua cabeça de, porra, se ele pode pagar, eu vou cobrar mais. Tá completamente errado isso. Se você não vai entregar um serviço que valha o preço justo, não cobra isso. Não é porque ele pode pagar que você vai comprar.
Porque o principal objetivo numa venda tem que ser construir relacionamento. Porque vender uma vez, gente, é muito fácil. Quero ver vender sempre. Para a mesma pessoa. Você fidelizar. E é isso que tem na matriz. É quando os dois ganham. O preço é justo para mim e para você. Os dois têm que sair ganhando. Aqui é onde você tem que jogar. Ganha, ganha. Então eu sempre vou partir do pressuposto. Ganha, ganha. Então sempre quando você for negociar, isso tem que ser bom para os dois. Principalmente para o seu cliente e igualmente para você. Você foca nele primeiro. Primeira pessoa que você vai colocar numa negociação é: isto é bom para o meu cliente? Ele vai vir em primeiro lugar. Legal, isso é bom para o meu cliente. A forma como está sendo decidido agora é igualmente bom para mim? Você tem que ganhar também. Senão não faça a venda. Vai ser horrível trabalhar ali. E esse é o campo que a gente tem que jogar sempre. Isso vai dar uma mudança da forma como a gente vê que é uma venda absurda. Absurda. Porque você vai começar a falar para o seu cliente: cara, isso não é bom para você. E você vai encaixar e modelar. Você vai aumentar o teu relacionamento. Quando ele estiver melhor, ele volta. O que você vai entender? Tá? Na negociação, gente, existem 5 objeções padrões. Não importa a tua área. Não importa o teu produto. Não importa o teu mercado. Não importa o que seja. Existem 5 objeções padrões. E aí, simplesmente, você vai antecipá-las. Já que é padrão, já que as pessoas elas vêm por hábitos, sempre vai ter essas 5. Só vai mudar a pessoa. Objeção 1. Falta de necessidade. Eu não vi que isso é necessário para mim. O que você faz? Em algum momento da sua apresentação, você cria a necessidade, sendo real. Você mostra o que é ganhar mais autoestima. Você mostra o que é uma pessoa ter uma liberdade financeira. Você mostra o que é uma pessoa que se relaciona melhor. Você vai criar necessidade. Então as pessoas, por que elas podem não querer? Quais são os objetivos padrões? Falta de necessidade. Segunda, falta de dinheiro. Aí, vou falar pra vocês, gente, não é falta de dinheiro, tá? É falta de prioridade. Só pra vocês entenderem. Pô, Luiz, mas se a pessoa não tem dinheiro, porque não é prioridade o teu negócio. Para ela. Ou seja, ela não colocou uma necessidade alta. Lembra a pirâmide? Tá embaixo, você tá lá em cima ainda. Porque, se essa pessoa quebra o dente da frente, ela vai ficar sem dente? Ela vai dar um jeito de pagar. Ela vai se virar para pagar, que ela não vai ficar com um buraco no dente. Então, o dinheiro é você colocar a prioridade. Você já antecipa. Ela pode não ter pressa. Ela pode não ter pressa para tomar uma decisão. E aí você vai colocar o teu senso de urgência todo o negócio. O senso de urgência pode vir de várias formas. Pode vir atendimento especial, ela pode ganhar um bônus. Alguma coisa relacionada. Você passa a urgência para ela. Falta de desejo, eu não desejo isso. E aí, eu não entraria muito nesse caso. Se é algo que a pessoa não deseja, que ela não quer, passa a bola. Paciência. Mas agora vem a última, que para mim é a mais importante de toda a venda. Falta de confiança. A venda em si, gente, é você transferir a confiança de um para o outro. Uma venda para ocorrer, a pessoa ela precisa confiar que o que você está falando vai curar o problema dela. Então ela precisa confiar nisso. Como que ela vai confiar? Vendo exemplos. Quanto mais parecido com ela o exemplo, melhor, porque ela começou a entender. Quanto maior a quantidade de provas, é melhor. Isso vai fazer ela confiar em toda estratégia. Só que o mais importante de tudo não é a tua estratégia, não é a sua empresa. É você. Ela precisa confiar em você. Então é você que não passou confiança para ela.
Você que não se posicionou colocando o seu ponto de vista. Você que não foi interessante o suficiente para a pessoa, fez com que ela não confiasse em você. Pareceu que só queria vender para ela em vez de querer conhecer ela. Você que não entendeu a dor dela. Então a confiança maior é em você para uma venda acontecer. Tem até um conceito de grandes empresas que eles colocam assim, quando você vai optar por uma empresa, em qualquer área, tá, gente? Quando eu vou investir numa startup, quando eu vou investir eu vou investir em alguma ação, um dos fatores que você avalia é a gestão. Você confia na pessoa que toma a decisão, porque é ela que vai guiar tudo. Você pode ser um ótimo médico, você pode mostrar que essa cirurgia é muito boa, só que aí vem a pessoa falar com você que a mão tá tremendo. Você não vai confiar para ela executar aquilo para você. Então a confiança é o mais importante. Tá? Agora vem outro conceito quando a gente está negociando. A gente já entendeu os 5 padrões de objeção, que é falta de necessidade, falta de dinheiro, pressa, falta de desejo e falta de confiança. O que entra agora? Aquela famosa objeção, quando a pessoa ela disse um não para você, e aí vem o grande erro na hora de negociar. Qual que é o erro na hora de negociar? Pô, Luiz, como que eu vou transformar o não num sim quando eu tô negociando? Vou contar uma coisa pra você, gente. É impossível. Não se transforma não em sim quando você negocia. Isso não acontece. Poxa, é como se fosse a pessoa tá com a porta fechada. Não. Você quer entrar, que é o sim. O que você vai fazer? O não pro sim é você quebrar essa porta. Porra, você quebrou a porta, legal. Não tem uma porta agora. Acabou a relação de confiança de vocês. Você foi chato. O que você precisa fazer? A porta tá fechada. Você bate, ela abre uma fresta da porta e vê que é você. Então você pega o eu não quero para um talvez eu quero. Com a porta ali aberta, ela abre a porta inteira para você. Então o não vira um talvez, o talvez vira um sim. Esse é o processo de negociação. O não vira um talvez vira um sim. Um eu não quero pode ser um talvez não quero ou talvez eu quero, que vira um sim eu quero. Esse é o processo que a gente tem que colocar. Não adianta você transformar um para o outro. Entendam as etapas. Lembra que a gente falou? Entende o processo. Outro na hora de negociar. Eu não sei o que acontece. A gente acha que eu só posso negociar uma coisa. 98% dos casos, as pessoas elas acham que a única coisa que ela pode negociar é desconto. Cara, desconto é a última coisa que você pode negociar. Contar esse segredo para vocês. É a última coisa. A pessoa que está conversando com você, ela também não quer desconto. É que é a única coisa que ela aprendeu a falar. Pode querer qualquer coisa. Não é desconto. E não vai você querer ficar dando desconto assim à torta e direito. Você precisa investigar, você precisa entender o que ela quer. Às vezes é prazo, preço, o preço seria o desconto, mas você entende. Às vezes é a quantidade, você pode entregar mais alguma outra coisa, você pode fazer um processo de ajuda antes que chegue no teu preço. O preço você só coloca por último. É só quando você entende que, pô, se realmente é só o preço, eu te quero de todas as formas, mas eu não tenho como te pagar. E aí é preço, é o último, desconto é o último fator de negociar. Troque prazos. Troque serviço, troca alguma, deixa o preço, o desconto por último. E agora, para a gente encerrar a aula, vou ensinar para vocês quando você estiver negociando, tá? Esse é um grande conceito. Quando você for negociar, quando você for falar qualquer coisa, negocia pela ganância do próximo, nunca pela gratidão.
Negocie pela ganância do outro e não pela gratidão. Estranho isso. Porque ainda mais que a gente vive numa sociedade onde ser ganancioso é muito ruim e gratidão, amém, é muito bom. Sim. Só que o que acontece? Você ser grato, nós somos gratos. Se a gente pegar num conceito bíblico, somos gratos. Por quê? O que Jesus fez por nós? Ele se sacrificou. Jesus se sacrificou por nós, então temos uma eterna gratidão por Ele. Carregaremos isso para sempre. A gratidão a Jesus que morreu por nós. Se pegarmos no conceito cristão. Ou seja, olha o quão pesado é isso. Então quando você está negociando e você coloca para a pessoa a gratidão que ela deveria ter por você, olha o peso que você está colocando nas costas da pessoa. Cara, imagina que você vai negociar com um negócio que já vai começar pesado pro teu lado. Horrível. É horrível para quem ouve, para quem recebe. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou negociar pela ganância da pessoa. Eu não vou negociar por tudo que eu já fiz. Eu vou negociar pelo que ela vai ganhar com isso. Vou pegar até aqui um exemplo. Eu dei essa ajuda para uma mentorada da minha turma. Nisso, a minha mentorada ela foi ter uma avaliação. A negociação que ela teve ela foi ter uma avaliação trimestral com o supervisor dela. Nisso, ela estava completamente ansiosa. E aí começando a falar, poxa, porque hoje eu faço a função de 3 pessoas e eu tenho vontade de fazer isso e disso, só que eu não tenho dinheiro suficiente. Então eu vou falar tudo o que eu faço, que por causa disso eu mereço um aumento. Falei, calma, vamos lá. Na sua negociação, o que você está colocando? Que você merece, você só está colocando gratidão. É muito pesado isso para eles, porque se você faz isso, muito possível na cabeça do outro, o que é? Você faz porque é teu trabalho. Então se você colocar que ele deveria ser grato para algo que ele acha que é normal, é pior ainda. Falei, então vamos fazer o seguinte, negocie a ganância da pessoa. O seu objetivo, vamos pegar ali, ó, ela definiu o objetivo, ganhar um aumento. Perfeito. Então você vai negociar pela ganância. O que você vai fazer? Você vai falar, olha, vamos lá. Hoje, aqui, eu atuo por 3 pessoas. Então, eu te ajudo nesse ponto. Então, eu estou fazendo a função de 3. Você ganha comigo. Eu tenho o objetivo de fazer tal, tal e tal curso. Para eu conseguir melhorar o seu atendimento, fazer com que eu consiga dar treinamento para todas as equipes, que a gente consiga manter o nível de atendimento que antes de eu chegar era nota 7 e agora tá sendo entregue à empresa nota 9. Então a gente está ganhando muito com tudo isso. Para a gente conseguir fazer tudo isso, o justo é um aumento. Percebe que a negociação ela ficou muito mais leve? Porque uma coisa é eu querer que você tome uma decisão baseada no que eu já fiz, passado. Pesado. Uma outra forma é você tomar uma decisão baseada no que você vai ganhar. Porra, isso é mais leve. Porque o passado é passado, meu amor. O negócio é daqui pra frente, não o que foi daqui pra trás. E aí teve a virada de jogo. E aí a gente ajustou, ela treinou, saiu completamente feliz depois da negociação. Falou, deu tudo certo. Falei exatamente aquilo. Consegui uma nova reunião agora com o supervisor dela para colocar todas as minhas ideias do que eu quero para pedir. Então, na hora que você for negociar, negocie pela ganância do outro e não pela gratidão. Você fazendo isso, entendendo, negociando melhor a partir desses pontos, a tendência de você dobrar o seu faturamento é muito maior. Poxa, se você negocia melhor, você aumenta muito o faturamento. O que eu preciso fazer na negociação, então? Entender que quem vende sou eu, porque todo mundo vende. Sempre tem alguém vendendo e comprando, quem vende sou eu. Entendendo qual que é o meu processo, quais são as minhas etapas
de conversa, de conquista. Entender que na matriz da negociação eu só trabalho no ganha-ganha. Duas pessoas aqui ganham, eu ganho e ele ganha. Eu vou entender as objeções padrões que existem, eu vou antecipá-las. Não se transforma não em um sim, tem uma etapa ali no meio. Não, desconto é minha última opção, não vou sair ofertando ele à torta e direito. E quando eu for negociar, eu vou negociar pela ganância da pessoa. O que ela ganha com isso é muito mais importante do que tudo que eu já entreguei. Tá? Então, hoje, o que a gente entendeu? Tá? Das 12 leis, as 12 técnicas para a gente negociar melhor. A gente entendeu que eu preciso me posicionar. Tá? Quem é morno não vende. Quem é morno é chato. Me posiciono. Eu preciso ser interessante. Expandir a pessoa que está em volta, expandir o nível de conhecimento das pessoas que estão comigo. Eu preciso entender como que funciona o padrão, conhecer melhor sobre psicologia para eu conseguir mudar o formato de visão do meu produto ou do meu serviço. E eu tenho que negociar melhor. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado aqui da aula. Essa aula, eu vou fazer o upload dela, ela vai estar na minha comunidade. Então eu estou criando uma comunidade de venda, onde o objetivo é a gente trocar experiência de todos os ramos, pessoas que vendem serviço, o que é para a gente colocar, transformar, fazer com que todo mundo consiga vender mais. Porque o principal objetivo é a gente subir essa régua. Se a pessoa que está comigo ali, ela é melhor, automaticamente eu me forço a ser melhor. Então você sendo melhor significa que os dois ganham muito mais. Então a gente está criando essa comunidade onde essa aula vai estar lá na comunidade. Além disso, vai ter um e-book com o resumo de toda a aula e os pontos práticos. Vídeo, e-book pronto prático e como fazer. Tá? Essa comunidade ela vai começar, se eu não me engano, amanhã. Já tem algumas aulas e nesse mês de lançamento só R$ 49,90 por mês. Daqui até para sempre, tá bom? Então, me manda mensagem ali que eu já coloco ali na lista de espera. Essa e todos os outros temas. Quero saber também de vocês se vocês gostaram da aula, para dar o feedback, o ponto de vista, o que foi legal, o que sentiu falta, o que não entendeu. E se tiver sugestão de tema, também é mais do que bem-vindo. Porque são vocês que me ajudam para entender o que é legal para a gente passar. Tá bom? Espero muito que tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. E o que eu mais espero é que isso ajude vocês, é o que é a nossa meta, que é dobrar o nosso faturamento, dobrar o faturamento de todo mundo. Tá bom, pessoal? Boa noite, excelente quarta-feira para todo mundo e tchau!